Olá, tudo bom? Esse vídeo aqui traz um alerta muito importante, porque existem remédios de uso comum aí no dia a dia que muitas pessoas começam a tomar e começam a perceber uma piora na visão. Essa piora pode ir se agravando com o tempo, levando até, em alguns casos, a cegueira em muitas pessoas. Eu vou falar para você quais são os remédios que você tem que ter um cuidado redobrado ao tomar. Você precisa assistir esse vídeo, fica até o final que você não vai querer perder. Antes de começar, eu quero te perguntar, você já sentiu alguma mudança na sua visão, na capacidade de enxergar, depois que você começou a tomar algum remédio? Se sim, conta pra mim aqui qual foi o remédio. Eu vou adorar ver o seu comentário. Lembra de deixar a curtida no vídeo, isso me ajuda muito. E compartilha esse vídeo com quem precisa. Vamos ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui com o canal. Primeiro remédio dessa nossa lista é a hidroxicloroquina. Ela é um remédio fundamental para muitas pessoas que vivem com lúpus, artrite reumatoide, doença autoimune, e ela salva vidas sim, mas ela tem um efeito colateral sério que pouca gente conhece. Esse medicamento pode causar uma retinopatia tóxica, que é uma lesão na célula da mácula, que é a região responsável pela visão central, pela leitura, pelo reconhecimento das faces, né? O reconhecimento de tudo que a gente enxerga aí durante o nosso dia. Esse dano acaba sendo irreversível, os sintomas demoram a aparecer e quando o paciente consegue perceber que está com problema, essa lesão já está instalada. O risco aumenta muito quando o uso passa de 5 anos, quando a dose é maior do que 5 miligramas por quilo de peso por dia e quando a pessoa tem alguma doença renal ou toma o tamoxifeno junto. Um sinal de alerta para você começar a prestar atenção é a dificuldade para ler, uma visão ondulada ou manchas no centro do campo de visão, né, naquela parte bem central assim do seu olho. Outro remédio da nossa lista são os corticoides, que são muito poderosos, né? A gente sabe que eles ajudam em crises respiratórias, doença autoimune, alergia muito forte, inflamação grave, mas o uso prolongado pode mexer profundamente com o olho. Existem dois riscos principais. O primeiro é a catarata subcapsular posterior, que geralmente aparece mais cedo e evolui mais rápido do que uma catarata comum. E o segundo é o glaucoma induzido por corticoide, especialmente quando usado como colírio, pomada, ou perto dos olhos, ou em spray nasais muito potentes. Isso acontece porque o corticoide altera o sistema de drenagem do humor aquoso, aumentando a pressão intraocular. E essa pressão alta sem sintomas é o que leva a uma perda progressiva da visão. O sinal de alerta nesse caso é visão turva, halos em volta da luz e dor ocular. E a medida preventiva é sempre fazer uma aferição da pressão ocular regularmente quando você utiliza corticoide, principalmente em colírios oculares. Outro remédio é o topiramato, que é um remédio muito utilizado para enxaqueca, epilepsia, e algumas pessoas utilizam para perda de peso porque ele diminui a vontade de comer, ele trata um pouco a compulsão alimentar. Ele pode causar um dos quadros mais perigosos da oftalmologia, que é o glaucoma agudo bilateral. E isso aí mesmo, nos 2 olhos, então é pior ainda. Isso pode acontecer em dias ou até semanas depois de começar o tratamento, e esse mecanismo envolve um inchaço da coroide e o deslocamento do cristalino para frente, fechando o ângulo da câmara anterior e disparando a pressão ocular, ou seja, o glaucoma, né, que é justamente esse aumento da pressão ocular. Os sintomas típicos são dor intensa, visão muito embaçada, olhos vermelhos, halos, né, que a pessoa enxerga ao redor da luz, náuseas e vômitos. É uma emergência, a pessoa tem que suspender o topiramato rapidamente e quando faz isso costuma reverter o quadro, pelo menos isso. Outro grupo de remédios é o Mounjaro, o Ozempic, o Wegovy, esses remédios que ajudam a controlar o peso. E é uma dúvida que as pessoas têm me perguntado muito, porque saem muitas notícias na mídia, né? E é o que gera mais dúvida hoje em dia. Esses medicamentos para diabetes e emagrecimento são usados, não causam cegueira especificamente, mas podem agravar problemas já existentes. Esse é um ponto muito importante para a gente falar, especialmente na retina, porque quando eles reduzem a glicose muito rápido, principalmente nos primeiros meses, as pessoas que têm diabetes já têm os vasos mais frágeis e pode ter uma piora da retinopatia diabética que a pessoa já tinha, às vezes nem sabia, microhemorragias e alterações no fluxo ocular sanguíneo. Então, isso não é novo, isso já acontecia com a insulina, com as pessoas que vivem com diabetes, tinham glicose muito alta e o controle era muito agressivo, mas acabou virando notícia porque estudos recentes mostraram que os usuários da semaglutida tiveram uma leve incidência maior dessa retinopatia agravada.
especialmente que tinham quedas glicêmicas muito intensas. E um outro ponto de alerta, que é raro, mas deve ser monitorado, é oclusão vascular retiniana. Quem está em risco, claro, é quem é diabético há mais tempo e tem um longo histórico de dificuldade no controle da doença. Quem já teve um diagnóstico de retinopatia, então é importante para o diabético fazer os exames oculares todos os anos. Quem inicia o tratamento com uma hemoglobina glicada muito alta, quem é hipertenso e tem problema renal crônico. Então, antes de começar o Mounjaro, o Ozempic, o Wegovy, se você é diabético, é bom fazer um mapa de retina e reavaliar sempre de 3 em 3 meses para ver como isso tá, para você ter total segurança e controle. Outro remédio aqui da nossa lista são aqueles remédios para potência sexual masculina, como Viagra, Cialis, Levitra. Ele tem um risco vascular silencioso. Essa classe é muito, né, popular para disfunção erétil, mas tem efeitos bem documentados na saúde dos olhos também. Ele pode causar uma neuropatia óptica isquêmica anterior não arterítica, ou seja, uma perda visual súbita e que pode ser irreversível, porque esses medicamentos podem alterar a perfusão de sangue do nervo óptico, especialmente em pessoas com alguma predisposição vascular. Então, a pessoa pode ter uma visão azulada, sensibilidade à luz, alteração na percepção de cores, e quem tem mais risco são os diabéticos, os hipertensos, pessoas com apneia do sono, e quem já teve esse problema em outro olho pode repetir o problema nesse olho. Então, se a sua visão ficar turva, escurecer, de repente, se você tomou esse remédio, é muito importante você ir para a urgência oftalmológica para poder tratar isso. Antes de finalizar, eu quero só te falar que esses remédios não são necessariamente ruins para os seus olhos, e sim, eles podem aumentar o risco de ter um problema de saúde. Então, se o seu médico te conhece pessoalmente e passou, muito provavelmente ele levou em consideração sua saúde ocular antes. Se você precisa tomar esses remédios e está inseguro, o ideal é que você faça um check-up nos olhos antes de começar a tomar, né? Meça a pressão ocular, faça um mapeamento de retina e outros exames complementares que o seu médico considera importante para você fazer o seu tratamento com total segurança. Lembra também que a saúde dos nossos olhos está muito relacionada à nossa alimentação. Eu tenho muitos vídeos aqui no canal falando dos melhores e piores alimentos para visão, para funcionamento dos olhos. Eu vou deixar esses vídeos aqui embaixo na descrição para você também. Me conta se você já tomou algum desses remédios e teve algum efeito colateral com a visão, com os olhos, ou outro, né, causou algum mal-estar. Eu vou adorar ver o seu comentário. Lembra de deixar a curtida no vídeo, isso me ajuda muito, e compartilha com quem vai gostar e com quem precisa. Vamos ampliar essa corrente do bem, eu e você, é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima, tchau, tchau.